Hoje, viu? Não há Deus maior. Nosso Deus, irmãos, é o Deus soberano, criador do mundo e de tudo que nele há. Amém? Hoje eu quero dividir com vocês na realidade, eu quero fazer uma imersão no capítulo 1 e 2 de Gênesis. Tá marcado aí três textos registrados em Gênesis. Capítulo 1, versos 26 a 28, depois 3, 1 ao 7, e Gênesis 6, 1 ao 3 e 5 ao 7. Pulo 4, depois 5 ao 7. Vamos fazer a leitura desses textos? Abre comigo, Gênesis 1, 26 a 28, eu vou fazer a leitura na NVI. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém. Agora Gênesis 3, a partir do verso 1 ao 7. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. E agora Gênesis 6, 1 ao 3. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra
E isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Ok, esses textos, como base da nossa meditação, da nossa reflexão de hoje. Essa mensagem, irmãos, surgiu a partir de uma conversa informal, dinâmica e proveitosa com alguns amigos e irmãos em Cristo. E a partir dessa conversa, eu comecei a pensar algumas coisas. E quando nós emergimos no relato da criação, nós certamente aprendemos, ao estudar o relato da criação, aprendemos princípios, aprendemos e conhecemos propósitos de Deus que estão registrados ali. A identidade humana, segundo a definição bíblica, diz respeito a quem somos. Os seres humanos são representantes de Deus na Terra. Olha só. Se você for ler com calma, e tem que ser com calma, meditando, estudando um relato da criação, você vai descobrir, irmãos, que o ápice da criação acontece no sexto dia. É quando Deus, então, cria o primeiro homem, Adão, e depois, a partir dele, a primeira mulher. Nós aprendemos também a nossa vocação, que é adorar a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Adorar a Deus, viver à luz de quem Ele é e expressando o seu caráter. Essa é a vocação, além de outras que nós aprendemos. Isso nos conduz, irmãos, a outra definição que é necessária para compreendermos essa mensagem. É a definição de descaracterização. Significa viver contrariamente à proposta original. Qual é a proposta original? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O que isso significa? Que nós somos representantes de Deus e que nós existimos, que Deus nos criou para adorá-lo, para viver eternamente com Ele. A Bíblia, irmãos, não começa em Gênesis 3, capítulo 3, com a queda humana. Existe um começo fantástico, Gênesis 1 e 2, que é construído pelo próprio Criador. E eu quero convidá-los a vislumbrar junto comigo um pouco da narrativa da criação. Certamente, irmãos, muitas coisas aqui, muitas coisas. E eu fico pensando que muitas vezes nós passamos numa leitura rápida o estudo da criação, a narrativa bíblica da criação, e certamente, irmãos, muitas coisas nós perdemos. Nós deixamos de aprender. Se nós não desenvolvermos uma teologia profunda a partir da narrativa da criação, certamente nós teremos dificuldades para entender muitos propósitos de Deus. Um deles é a questão da identidade humana. É impressionante perceber aqui na narrativa da criação o poder e a suficiência da palavra de Deus, não é? Por sua palavra, tudo veio a existir. Olha que bênção. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus disse: haja entre as águas. Presta atenção. Qual versículo que é esse? Versículo 6. Haja entre as águas um firmamento. Olha lá.
que separe águas de águas. Verso 8. E ao firmamento Deus chamou o quê? Céu. Ou seja, Deus estabeleceu por sua palavra poderosa e suficiente que houvesse água debaixo do céu e acima do céu. Em 2015, irmãos, a NASA, a Agência Espacial Americana, descobriu água salgada, em estado líquido. Olha só, sabe aonde? Lá em Marte. O planeta conhecido como planeta vermelho. Dentre os 8, né? Porque 9 seria 9, mas um foi reavaliado, né? Então são 8. E a NASA descobriu água salgada, olha só, em Marte, no estado líquido em Marte. Irmãos, isso do ponto de vista científico, tecnológico, é um enorme avanço, é ou não é? Porém, é mais fantástico, ao meu modo de ver, do ponto de vista bíblico. Porque atesta, irmãos, confirma o que Deus determinou na criação. Aleluia. É impressionante observar a criatividade e a organização do Supremo Criador, construindo, dando forma e beleza, estabelecendo um cenário perfeito. Lembra, o pastor Guto disse aqui domingo, né? Que quando nós estudamos a Bíblia, nós precisamos sentir o cheiro, perceber a cor, nós precisamos mergulhar na narrativa bíblica. E quando eu olho, irmãos, quando eu mergulho no relato da criação, é isso que eu vejo. Um Deus soberano, criador, nós cantamos aqui, construindo, preparando um cenário perfeito, cheio de vida, cheio de cor. Na narrativa da criação, nós descobrimos que Deus valoriza duas coisas, além de outras. Uma delas é a ordem. Deus começa, por sua palavra, a estabelecer ordem na criação e a partir da criação. Nós descobrimos, irmãos, que Deus valoriza a diversidade. Porque Ele cria cada espécie de acordo com a sua espécie. Aves, animais domésticos, grandes animais, animais aquáticos. Enfim, nós aprendemos, irmãos, que Deus valoriza cada ser vivo, seja vegetal, seja animal. Deus valoriza cada detalhe da sua criação. Isso é maravilhoso. Descobrimos também que tudo que existe foi feito por etapas. Irmãos, eu fico pensando, um Deus supremo não poderia criar tudo com uma palavra só, em um dia só? Poderia. Mas, irmãos, Deus decide ir construindo por etapas, sem pressa, um dia após o outro. Quanta sabedoria nisso, hein? Quanta aprendizagem nisso, hein? Nós temos pressa em tantas coisas, irmãos. Aliás, nós somos a sociedade da pressa. Nós somos a sociedade da correria, da agitação. E assim nós encontramos a repetição da seguinte expressão: passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia e o terceiro dia e assim por diante. Até o quinto dia, quase todo o cenário estava pronto para receber aqueles que seriam os representantes de Deus na terra. Aqueles que, bem como o restante da criação, se você perceber aí, foram abençoados por Deus. Irmãos, o mundo é belo. Sabe por quê? Porque foi criado por Deus. Irmãos, a vida humana é bela, a vida humana é uma dádiva divina. Porque foi dada, foi criada pelo próprio Deus.
E Deus os abençoou para se multiplicarem e encherem a terra. Os homens, ou o homem ali, Adão, recebeu a ordem para ser mordomo, administrar a criação. E então ali nós encontramos outra expressão que se repete. E Deus viu tudo o que havia feito. Verso 31. E tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Deus contemplou a sua criação, irmãos. E Ele continua contemplando a sua criação. Não só contempla, como Ele aprova e como Ele abençoa. Até aqui estava perfeito e completo. Deus deu ao homem que havia criado uma identidade única e inconfundível. Identidade ligada ao próprio Deus. O verso 26 atesta isso, dá uma olhada lá. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Na tradição cristã, essa palavra façamos no plural, ela é entendida como uma conversa entre a Trindade. Alguns estudiosos da Bíblia comunicam ou entendem, interpretam essa palavra façamos no plural como Deus falando com os anjos, mas na tradição cristã ainda a interpretação válida é essa, que muitos consideram, é que a própria Trindade estava em conversa e diz, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Irmãos, é a palavra de Deus, não esquece isso. É a palavra de Deus que afirma e garante a realidade e o valor da identidade humana. Infelizmente, a descaracterização da identidade humana foi uma consequência do próprio ser humano, da sua própria escolha, da sua própria rebeldia. Mas é a palavra de Deus, irmãos, que garante o valor da identidade humana. A palavra de Deus é o fundamento sólido que preserva essa identidade. Deus deu ao homem todos os recursos. Quando nós olhamos para a narrativa da criação, nós percebemos que Deus deu ao homem todos os recursos necessários para viver bem. Dá uma olhadinha no verso 29. Eis que lhes dou o quê? Todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes. Olha lá. E todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Deus estava suprindo as necessidades físicas do homem. Deus supriu a necessidade relacional de afeto e amor, criando a mulher como sua auxiliadora. E é interessante porque quando Adão vê a mulher, ele celebra. Olha lá o versículo 23 do capítulo 2. Disse então o homem, essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Adão celebra aquela que seria a sua auxiliadora, que corresponderia a ele através da relação de afeto, de amor. O homem, irmãos, é um ser relacional e depende das relações interpessoais para viver bem. Deus deu ao homem o que chamamos na teologia bíblica de mandato criacional ou mandato cultural. O que é isso? É o cuidado com a criação. O cuidado com o ecossistema, com os animais. Inclusive, esse mandamento tem sido negligenciado, desobedecido por longa data. Como consequência também, irmãos, da queda, como nós precisamos pedir perdão a Deus.
Porque ao invés de cuidar da criação, ao invés de obedecer esse mandato criacional, nós temos desobedecido, nós temos explorado excessivamente o meio ambiente, os ecossistemas. Inclusive, Deus também, ele dá ali no capítulo 2, versos 16 e 17, uma ordem direta e clara, que se fosse desobedecida, resultaria em consequência. Porém, na continuação da história, nós descobrimos uma coisa que chama a nossa atenção. O que é? É que quando damos ouvidos a quem não devemos, presta atenção nisso. Quando aceitamos sugestões fundamentadas na mentira e na ambição pretensiosa, pagamos um preço muito alto. Eu não sei se você, na sua experiência de vida, já passou por isso, de dar ouvidos a quem não deveria, de aceitar sugestões mentirosas e ambiciosas, pretensiosas, e depois lá na frente pagou um preço alto. A ambição, irmãos, pretensiosa do primeiro homem, da primeira mulher, de ser igual a Deus, gerou consequências cósmicas desastrosas. O doutor Bernardo Shaw diz o seguinte: quando Deus disponibiliza duas árvores no centro do jardim, olha só, ele propõe a Adão e Eva duas maneiras distintas de viver. As duas árvores representavam dois modos de vida, dois modos de existência. A árvore da vida representava a vocação para a qual Adão e Eva e toda a humanidade haviam sido criados. Ou seja, a nossa vocação era depender totalmente da sabedoria de Deus e viver em comunhão eterna com Ele. A árvore do conhecimento do bem e do mal representava a possibilidade da humanidade decidir por si só o que era bem e mal, de maneira independente de Deus. Em suma, a árvore do conhecimento do bem e do mal representava a possibilidade de uma vida autônoma. Porém, quando continua a história, irmãos, nós descobrimos que a descaracterização da identidade humana, ela é fruto da desobediência. Ela é fruto de uma decisão do primeiro homem e da primeira mulher criados por Deus, os representantes do restante da humanidade. Ao continuar a história, nós descobrimos que, distante de Deus, nós morremos. Nós descobrimos, irmãos, que não existe, a partir da vocação que Deus determinou para os homens, não existe a possibilidade, nenhuma possibilidade de uma vida autônoma. E o texto que está registrado em Gênesis 6, nós lemos aqui, é a porta de entrada para compreendermos, para entendermos as dimensões que a perversidade humana alcançou. Nós vivemos, irmãos, num mundo perverso. É só olhar ao nosso redor. Nós vivemos num mundo marcado pelo pecado, pela desobediência, por essa decisão que Eva e depois Adão tomaram e que resultou em sérias consequências. Perversidade, olha só lá no verso 7 de Gênesis 6, essa perversidade levou Deus a tomar uma decisão drástica. Está escrito assim: farei desaparecer da terra o homem que criei.
os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Após a queda, a inclinação dos pensamentos do homem, sempre e somente para o mal, aumentou a perversidade, irmãos. E essa descaracterização que nós estamos falando da identidade humana é fruto disso. É fruto dessa desobediência. E como consequência, o aumento da perversidade. Nessa conversa com esses amigos cristãos, um deles fez o seguinte comentário, acho que eu até comentei isso com o pessoal esses dias. A perversidade aumentou tanto no mundo que esse amigo mencionou, sem citar as fontes, mas ele mencionou que numa determinada escola, acho que aqui do Brasil, a atividade que estava sendo transferida para os alunos, ou seja, passada para os alunos, era a seguinte, que tanto homem como mulher, menino ou menina, beijasse ambos, para depois então decidir, escolher com quem eles ficariam. Olha só, irmãos. A perversidade humana, ela só não adquiriu um aumento, ela não só aumentou, como ela adquiriu também muitas facetas. Muitas facetas. E nós comprovamos essa realidade nos nossos dias. Eu vou citar daqui a pouco um texto de Romanos que vai elucidar isso para nós. Irmãos, preste atenção no padrão que Deus estabeleceu. Preste atenção no padrão que Deus estabeleceu na criação. Deus aprovou e abençoou somente o que Ele estabeleceu como padrão na criação. Cada espécie, Gênesis 1, 21 ou 25, cada espécie de acordo com sua espécie. Homem e mulher, Gênesis 2, 21 ou 24. Nós precisamos, irmãos, prestar atenção e ter na consciência, à luz da palavra de Deus, o seguinte: nós respeitamos as pessoas, todas as pessoas, independente do seu posicionamento político. Acho que já deve ter saído o resultado aí, né? Independente de posicionamento político, independente de cor, de raça. Nós respeitamos as pessoas pelo seu valor intrínseco, ou seja, que está dentro de cada um de nós, atrelado à narrativa da criação. O homem foi criado à imagem e semelhança do próprio Deus. E por isso, irmãos, nós devemos respeito a todas as pessoas. Nós respeitamos os seus pensamentos e as suas escolhas de vida. Porém, não podemos aprovar comportamentos que ferem o padrão estabelecido por Deus, o Criador. Nós só podemos aprovar, irmãos, o que Deus aprova. Amém? Preste atenção na palavra de instrução que Deus nos traz hoje. A identidade humana, irmãos, ela carrega em si um valor insubstituível. A identidade humana, ela carrega em si um valor singular, um valor distinto. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E a nossa vocação deveria ser assim, irmãos, mas infelizmente por causa da queda, essa realidade foi ferida,
por causa da queda, nós sofremos uma descaracterização da nossa identidade. O ser humano, irmãos, ele vive, pode perceber, ele vive buscando meios para se reinventar, para ser aceito, sabe por quem? Por si mesmo. As pessoas tentam, inventam, se reinventam. Sabe o que é isso, irmãos? Quando a gente olha para o relato da criação, a gente aprende. Isso é uma carência existencial que é fruto do pecado, da desobediência, da decisão do primeiro homem e da primeira mulher de se tornarem autônomos, de serem independentes do Criador. Mas longe do Criador, nós estamos perdidos, inseguros, indefesos e mortos. E eu quero caminhar aqui para o fechamento, afirmando uma coisa que eu já falei aqui: a descaracterização da identidade humana é fruto da desobediência. É fruto da própria escolha humana de viver sem Deus, sem depender dele. É fruto do desejo ambicioso de sermos senhores de nós mesmos, de serem donos do nosso próprio nariz. Mas não é assim. A Bíblia ensina, irmãos, que toda desobediência gera consequências. E essas consequências nos afetam diretamente e afetam também as nossas relações interpessoais. Por isso, Deus fez 3 declarações distintas e diretas. Olha lá, Gênesis 3, 14 ao 19. Primeiro ele fez uma declaração e destinou a quem? A serpente. Depois ele fez uma declaração para o homem. E depois ele fez uma declaração para a mulher. Olha o que está escrito lá. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, gerou confusão na mente de Eva, com uma mentira. Maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Olha lá. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele dominará. De fato, marido dominar as mulheres, para muitas mulheres é um castigo, irmãos. E ao homem declarou: olha lá, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E só para nossa compreensão, eu quero mencionar aqui, eu dividi aqui, irmãos, as consequências cósmicas do pecado e o seu alcance, ou seja, a sua interferência a nível espiritual, social e ecológico. Olha só, a nível espiritual, separação de Deus, que resulta na morte espiritual. Essa é a principal. No alcance, no nível social, relacional, vergonha.
medo, culpa, acusação, vitimização, inveja. Olha só, cobiça, opressão, exploração, ganância, dificuldade de comunicação, procriação irresponsável, prostituição, extorsão, fome, homicídios e tantas outras consequências, irmãos. Resultado de uma decisão ambiciosa de ser como Deus, de ser igual a Deus e de viver independente dele. E a nível ecológico, dificuldade de produção. A Bíblia diz que a terra produziria, cardos e abrolhos. O que é isso? Cardos são plantas com folhas e flores espinhosas. Olha só, abrolhos, plantas com frutos espinhosos. Tudo isso com certeza dificultaria a colheita, dificultaria a alimentação do homem. A criação, Paulo vai escrever em Romanos 8:20, ficou sujeita à vaidade. E o texto que eu falei para vocês, abre comigo que eu quero citar no Novo Testamento, que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 1, verso 18 ao 32, é um texto um pouco extenso, mas que retrata, irmãos, essa realidade da perversidade humana, como resultado disso, dessa desobediência, a descaracterização da identidade, irmãos, o homem está perdido nos seus pecados. Olha só, Romanos 1, 18 ao 32, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela justiça. Nota, eu quero lembrar a vocês que a ira de Deus não é uma fúria emocional, mas sim uma oposição firme e absoluta a tudo que é mal, a tudo que é o contrário ao que Deus estabeleceu na criação. A tudo que é contrário à ordem natural que Deus estabeleceu como regra para todos nós. É por isso que a ira de Deus é revelada dos céus, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu poder eterno e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Paulo está abordando o pecado da idolatria. Olha só, a tendência a partir da queda, a tendência pecaminosa da idolatria, de se voltar para deuses inúteis, deuses que não existem. 24, por isso Deus os entregou à impureza sexual. Olha, pecado de ordem sexual. Segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza.
Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos, o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Olha só, irmãos, que texto. E eu quero fechar afirmando o que a palavra de Deus afirma. Olha para a pessoa que está do seu lado. Vamos afirmar e declarar isso um para o outro. Diz assim: você é criado à imagem e semelhança de Deus. Fala assim para ele: a sua identidade está em Deus. E isso nada e ninguém pode mudar. Amém. Aleluia. Nossa identidade, irmãos, ela está vinculada, ela está atrelada ao nosso Deus. Por isso, a velha estratégia diabólica não mudou, irmãos. A velha estratégia diabólica. Que estratégia é essa, pastor? A Bíblia ensina no relato da criação. A comunicação mentirosa, sutil, a comunicação distorcida continua a mesma, irmãos. Só que nos dias atuais, essa comunicação, ela adquiriu, essa velha estratégia adquiriu novas formas. Que chegam até nós por meio da TV, rádio, internet e suas redes digitais como Facebook, YouTube, Instagram. Tem uns que eu não sei nem falar e nem sabia que existia. E que, inclusive, chega até nós por meios legítimos, através de amigos. Presta atenção, irmãos, por meio de colegas de trabalho, parentes. E eu não estou dizendo com isso que eu sou contra a tecnologia da informação. Pelo contrário. Eu não estou dizendo que a tecnologia da informação é ruim. Não, é boa. Se não as utilizamos pelo mal ou para o mal. E sim para o bem. Mas se nós utilizamos para o mal e utilizamos mal, aí sim pode ser prejudicial. E eu também quero dizer, irmãos, que ainda que nós estejamos, preste atenção nisso, ainda que estejamos cercados ou em contato direto com esse tipo de comunicação fraudulenta, mentirosa, sutil, diabólica,
A decisão de obedecer ou de desobedecer a Deus é de cada um de nós. A palavra de Deus afirma, irmãos, que a identidade humana, ela está vinculada, ela está atrelada ao próprio Deus. E essa identidade está ligada também à vocação. Quem somos e por que que nós existimos? Nós somos representantes de Deus na terra, irmãos. Nós nascemos e vivemos para adorar o Senhor. A morte, infelizmente, entrou no cenário por causa da desobediência humana. Não era para ser assim, e por causa disso, Deus então começa a escrever uma nova história. É por isso que o relato narrativa da criação é importantíssimo. Porque a narrativa da criação, a partir dela, nós vamos juntando as peças do quebra-cabeça. E nós descobrimos que depois da criação vem a queda, mas depois da queda vem a redenção. Em Cristo. E nós descobrimos que depois da redenção, irmãos, virá a consumação final. Deus criará novos céus e nova terra. O mundo que Deus criou, eu falei e vou repetir isso. É belo, é bom, irmãos. E será restaurado, será reconstruído um novo mundo, novos céus e nova terra na consumação final. E ainda que nós estejamos cercados ou em contato direto com esse tipo de comunicação, a decisão é nossa. Preserve a sua identidade humana. Amém? Preserve a sua identidade humana. Ela está atrelada a Deus. A decisão de viver à luz do que Deus estabeleceu no início, irmãos, é de cada um de nós. Sabendo que consequências dessas escolhas, ou das escolhas e decisões que fazemos, resultam em consequências. Feche os seus olhos. Eu não sei, a palavra de Deus é maravilhosa, eu não sei como é que está, quando você para avaliar um pouco a sua vida hoje, a sua história até aqui, desde a criação, desde o seu nascimento até hoje. Talvez você ainda se sinta confuso, confusa. Sem Jesus, de fato, irmãos, continuará um vazio, permanecerá um buraco, um vazio existencial dentro de cada ser humano. Infelizmente. Eu não sei você, quando você ouve essa palavra de Deus, quando você avalia a sua vida, a sua história, desde o seu nascimento até aqui, tudo que você já viveu, como se você pudesse agora, num instante, respirar fundo. E pensar na sua identidade como ser humano. Quais são as conclusões que você tiraria? Eu sei quem eu sou. Eu sei porque eu estou nesse mundo. Eu sei porque eu existo. Eu sei porque eu fui criado. Eu sei a minha identidade, seja homem ou mulher, como Deus criou, homem e mulher, a minha identidade está ligada a Deus. Ele é o meu Criador. E Deus nos criou, irmãos. Isso é fantástico quando nós olhamos para o relato da criação. Conforme Deus vai construindo o cenário, tudo vai indicando o seu desejo de viver no cosmos criado por Ele mesmo, de viver com a sua criatura,
de viver com o homem, com a mulher, de viver com os seres humanos. Isso é maravilhoso. Como eu disse, infelizmente, por uma decisão errada, essa identidade foi sofrendo uma descaracterização. É por isso, irmãos, que nós vemos muitos homens e mulheres desfigurados, descaracterizados no sentido, pensando no sentido espiritual, mortos espiritualmente, perdidos, sem rumo na vida, longe de Deus, tentando, buscando, se reinventando de várias formas, tentando ser aceito por si mesmo, ou talvez aceito por um grupo de amigos, ou talvez aceito por um grupo de pessoas que pensam que tem uma determinada ideologia, enfim. O que a palavra de Deus está afirmando, e é isso que importa para mim, e é isso que deve importar para nós, irmãos, é que a nossa identidade está em Deus, aleluia. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher os criou, e nada e ninguém pode mudar isso. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus, ela é suficiente. É a palavra de Deus que continua, irmãos, preservando a identidade humana. Ainda que para uma possível restauração, nós sabemos que precisa, que exige, que é necessária uma postura individual. O fato é, as Escrituras afirmam, a identidade humana está atrelada ao próprio Deus. E nós, irmãos, que somos seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, nós que nos tornamos filhos de Deus por meio da fé em Cristo, precisamos nos opor a tudo que é contrário à ordem natural. Nós só podemos aprovar, irmãos, o que Deus aprovou. É por isso, irmãos, que nós devemos nos levantar a todo tipo de opressão contra a dignidade humana, seja por quaisquer meios, seja político, social, ideológico, racial, enfim, nós precisamos nos opor a tudo o que fere a dignidade dos homens, porque os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus. Não permita, querido, querida, que nada e ninguém descaracterize a sua identidade humana. Nós somos humanos, Deus nos fez assim. E Ele nos abençoou. Nós somos abençoados. Agradeça a Deus por isso. Agradeça, fala: Pai, obrigado. O Senhor me formou no ventre da minha mãe. O salmista registra muito bem isso, né? Quando ele diz: olha, quando eu era uma substância ainda informe, o Senhor já me conhecia e determinara todos os dias da minha existência. Obrigado, Senhor.
queremos viver à luz da tua palavra, à luz da tua presença, sem vacilar e sem permitir que nada e ninguém descaracterize a nossa identidade humana, e muito menos descaracterize a nossa identidade filial. Nós somos seres humanos, mas também somos filhos, criados por ti e para ti, criados para sermos representantes do Senhor nesse mundo, para te adorarmos, ó Deus, e vivermos à luz da sua presença, manifestando o seu caráter entre os homens, manifestando o seu amor, a sua graça. Que nada e ninguém descaracterize essa realidade em nós. Que a tua graça, bendito e eterno, soberano Criador, seja sobre nós. E mesmo cercados, em contato direto com esse mundo corrompido, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E mesmo em contato com esse tipo de comunicação mentirosa, distorcida, que a minha decisão, a minha postura, a postura e a decisão dos meus irmãos e irmãs seja te obedecer, ó Deus, seja fazer diferença onde estivermos. Assim nós oramos com gratidão, em nome do Senhor Jesus e também por amor a Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Obrigado, irmãos.